Olá! Estou aqui com o Paulo Machado, convidado desta noite. Ele veio aqui conversar com a gente sobre o livro O Verdadeiro Sucesso, mas principalmente sobre um tema muito importante, que são as barreiras que impedem as pessoas de alcançar os seus objetivos. Boa noite, Paulo. Tudo bem com você? Boa noite, Franciele. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Que bom que você está aqui, agradeço o seu tempo. Imagina. Né? E hoje a gente vai falar basicamente sobre as barreiras que impedem as pessoas de alcançarem seus objetivos, que é um dos assuntos que o Paulo trata aqui no livro, não é isso, Paulo? E também a gente vai falar sobre hábitos, como transformar hábitos, como apagar, eliminar os hábitos ruins e transformá-los ou criar hábitos bons na nossa vida, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos, né? É isso aí. Paulo, antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Como foi? Porque o Paulo, ele é coach, ele é palestrante, já viajou muitos países e teve uma história aí para você entrar nesse mundo do coach e do desenvolvimento pessoal. Você pode compartilhar com a gente? Claro, com prazer. De uma maneira bem objetiva, bem resumida, eu tive uma carreira curiosa desde o início. Com 16 anos eu fui morar no Canadá, na parte francesa, aprendi a falar francês. Quando eu retornei, ingressei no curso de jornalismo e porque falava francês, eu consegui um emprego na Organização Mundial da Família, que é uma organização ligada à ONU, e isso me permitiu viajar ao mundo e ter uma experiência fantástica, assim, conhecer diversas trabalhou culturas. Em projetos junto com a ONU? Bastante. Muito ao longo bacana. de bastante tempo, eu comecei como estagiário nessa organização e fui até diretor de comunicação. Tive a oportunidade de visitar quase 30 países. Daí, chegou num ponto que teve um novo capítulo na minha carreira, na minha história, que eu acabei, por uma questão pessoal, indo morar na Itália. E lá na Itália, também por uma série de coincidências, eu acabei trabalhando com o Seedorf, que é um grande jogador de futebol no Milan, e morei na Itália por 3 anos. Quando voltei desse período na Itália, eu precisava de um foco, de um direcionamento, de uma missão para eu retomar a minha carreira aqui no Brasil. E a partir de uma transformação pessoal, eu caí no mundo do desenvolvimento pessoal, do coaching, PNL. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Você sentia uma insatisfação, você sentia uma necessidade de encontrar algo, de encontrar o seu propósito, de conectar o teu trabalho ou o teu novo caminho que você ia construir aqui no Brasil a alguma coisa maior, é isso? Perfeito. Realmente, eu precisava de um norte, uma missão clara que determinasse aonde eu quero chegar com a minha vida e com a minha carreira. Foi uma combinação de uma inquietude minha com um desejo de continuar crescendo, de não me contentar com aquilo que eu já tinha. E ao mesmo tempo, eu sentia que algo estava faltando realmente. Eu estava trabalhando, tinha uma história bem bacana, mas eu sentia que ainda algo faltava. E eu descobri aquela coisa que estava faltando justamente quando eu entrei de encontro com o desenvolvimento pessoal. E a partir desse momento, eu cunhei uma frase bem clara que foi o meu norte, o meu direcionamento na vida. E a minha missão profissional passou a ser a seguinte: ajudar pessoas a construírem uma vida de sucesso através do desenvolvimento pessoal. E para colocar em prática... Calma. Estamos falando aqui de uma coisa super legal, que você criou uma missão Exatamente. de vida atrelada ao seu trabalho, isso? Isso mesmo. E bacana até puxando o gancho, porque é muito interessante, eu convido o telespectador que está nos assistindo agora também a fazer esse exercício. Poxa, aonde você quer chegar? Qual é a sua missão de vida? Como é que você transforma isso em uma frase clara que vai dar um direcionamento tanto para a sua carreira como para a sua vida pessoal também? E é legal porque essa é uma prática que as empresas já adotam, né? De escrever, apesar de que tem aí algumas umas novas técnicas também, mas muitas empresas ainda têm lá sua missão, visão, valores. E a missão é quem eu sou, atrelado, né? Nesse caso, no caso da missão pessoal, atrelado ao meu propósito de vida, né? Exatamente. Ligado ao trabalho. A visão tem a ver com aonde quero chegar, não é isso? Perfeito. E eu falando assim, a frase curta, sucinta, parece que foi fácil, mas foi um trabalho que exigiu bastante, até você conseguir condensar em uma única frase, de uma maneira clara, algo que te dê um direcionamento profissional. E que tem um significado trabalho profundo para você. E que né? vai me motivar a acordar todas as manhãs e sair da cama com disposição para trabalhar e encarnar minha jornada de trabalho. Eu estou pensando numa coisa aqui, porque eu tenho entrevistado muitas pessoas aqui no programa Chá de Carreira, e pessoas que fizeram uma grande transformação na sua vida, ou porque foram empreender, ou porque foram trabalhar com desenvolvimento pessoal, e N casos. E todas elas têm uma coisa em comum, essa insatisfação.
alguma coisa, em algum momento da minha vida eu senti um incômodo, uma insatisfação, eu não estava no lugar certo, eu não estava feliz. E eu fui buscar, eu senti a necessidade de buscar alguma coisa diferente. Esse é o primeiro item que eu tenho observado em todas as pessoas que estão crescendo e porque encontraram um propósito. Faz sentido isso para você? Faz total sentido, porque o oposto disso também é verdadeiro. A pessoa que se acomoda é aquela que vê o tempo passar e as coisas não avançam. É justamente essa vontade proativa de você sair de uma zona de conforto, de você ter essa inquietação, de você estar buscando sempre o seu crescimento, que faz com que as pessoas progridam e cheguem longe. E o oposto disso também é verdadeiro. As pessoas que acabam se acomodando se estagnam e quando percebem, lá se foi o tempo e elas continuam fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo salário, reféns de uma mesma rotina, de uma mesma vida e muitas vezes insatisfeitas e muito abaixo do que são capazes. E por que será que essas pessoas se mantêm, e muitas pessoas, né, se mantém numa condição mais assim estagnada que a gente está chamando, né? Uma condição de não conseguir ou não ter a força ou a coragem ou de repente não determinar que quer fazer uma mudança na vida e realmente seguir isso. Por que você acha que acontece isso? Olha, até vou pensar, não tinha pensado nisso antes, mas você conversando comigo agora, a pessoa, eu não sei quem foi, mas que inventou o termo zona de conforto foi muito feliz, porque ela relata realmente isso. É confortável você permanecer nessa situação. Além disso, tem uma outra grande armadilha que as pessoas acham que tem todo o tempo do mundo e por acharem isso, não percebem que o tempo está passando e muitas vezes lá se foi uma semana, um mês, o ano, a gente já está agora chegando em abril, aquelas promessas que normalmente são feitas no final de ano, as pessoas já esquecem logo no início de janeiro. E o fato de achar que tem todo esse tempo do mundo é convidativo, esse conforto de você permanecer sem ter que ter essa inquietação, faz com que as pessoas, infelizmente, acabem ficando estagnadas sem perceber o tempo passar. E aí tem um grande risco, qual é? Só lá na frente a pessoa vai perceber, vai ter um despertar, olhar para trás e cair na dura realidade de que muitas vezes viveram muito abaixo do que realmente eram capazes. Poderiam, né? Até porque esse é um efeito da nossa sociedade. Agora vamos falar, né? A educação, eu não posso falar fora do Brasil, mas a educação aqui no Brasil, ela tem um costume de tentar enquadrar as pessoas em padrões, no que é o certo, o que não é o certo, todo mundo tem que fazer assim. As crianças, elas acabam imitando os coleguinhas, né? Perdem o poder de criatividade. Não, eu quero fazer a minha maquete diferente. Não, mas a professora falou que tem que ter uma bolinha vermelha nesse canto esquerdo da maquete. E aí a gente começa a ser enquadrado e acredito que isso desenvolve uma série de crenças limitantes, onde a pessoa tem medo de fazer aquilo que ela acredita, né? De explorar o seu potencial criativo. Você acha que isso influencia também? Esse é um assunto que daria vários programas, mas eu, por exemplo, tenho sérias críticas ao nosso sistema de formação, nosso sistema de formação educacional, que desde pequeno nos prepara tecnicamente, mas quanto mais eu aprendo, mais eu me convenço de que o nosso sucesso pessoal depende muito mais das nossas habilidades comportamentais, que não nos são ensinadas em todo o nosso processo de formação, do que propriamente as habilidades técnicas, que são sim importantes, mas ao meu ver não são determinantes tanto quanto as habilidades comportamentais, como por exemplo, você saber exatamente aonde você quer chegar, você planejar a sua vida, você escolher com propriedade a sua carreira. Só esse tema também já daria um programa. Autoconhecimento, você saber ter foco nas coisas que realmente te trazem resultados, você saber organizar a sua vida, ser produtivo, fazer uma boa gestão do seu tempo, saber se relacionar com as pessoas, saber ser resiliente, encontrar seu propósito. Nada disso é técnico, né? Nada disso é uma competência técnica, não é ensinado na escola, nem na faculdade. Nem seus pais, nem a empresa, e ninguém ensina. Então a gente cai em um grande dilema que é o seguinte: o nosso sucesso depende de um conjunto de habilidades que são essenciais, mas que ao mesmo tempo não nos são ensinadas em todos esses longos anos da nossa formação. E aí o que acontece? Pessoas tecnicamente bem preparadas saem das universidades, e olhe lá também, mas mesmo assim incapazes de conseguirem construir uma vida plena e realizada pela ausência dessas outras habilidades. E é justamente essa a minha missão. Como é que eu faço então?
poxa, se existe um conjunto de habilidades que eu preciso aprender, mas que ninguém ensina e que são essenciais, como é que eu faço para adquirir essas habilidades? E aí que entra o desenvolvimento pessoal, que é onde o universo que a minha vida inteira gravita, ajudando pessoas a se desenvolverem para a aquisição dessas habilidades para que possam ter uma vida melhor. E é fantástico esse olhar, porque se a gente pensar nas transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, nos tipos de profissões e nas exigências que as empresas estão cada vez mais trazendo para os profissionais, os funcionários, a gente percebe que essa competência de buscar, de ir atrás, de ser autodidata, de querer fazer e correr atrás daquilo, sem esperar que alguém vá trazer para você a resposta, o treinamento ou seja lá o que for, esse é um fator determinante no perfil comportamental de profissionais no futuro, não é? Com certeza, e vai ficar cada vez mais importante ao meu ver, e as pessoas me perguntam, mas o que é o desenvolvimento pessoal? Para mim é o seguinte, é você iniciar um processo consciente e proativo para se tornar a melhor pessoa que você é capaz de ser em todos os sentidos. É você iniciar essa jornada em busca dessas habilidades. E isso não depende da faculdade que você fez, da infância que você teve, da onde você trabalha. É uma questão puramente de atitude e de comportamento. Você atua num universo pessoal ali, onde não depende de nada e de ninguém, além da sua própria vontade de querer crescer. E agora que a gente está falando sobre essa questão da vontade, do querer mudar, né, eu quero entrar no assunto que é o nosso assunto-chave hoje, né? Existem barreiras que são invisíveis, né? Você falou que são barreiras invisíveis que impedem muitas pessoas de alcançarem seus objetivos. Vamos falar sobre isso? Quais são essas barreiras? Olha, a escolha desse tema foi muito feliz, porque muitas vezes a melhor forma de você iniciar uma nova etapa de crescimento na sua vida é entendendo e identificando justamente quais são essas barreiras que estão impedindo você de crescer. Porque uma vez que elas se tornem claras, você consegue agir em cima delas e eliminar, e a partir disso a sua vida flui. Então, o primeiro passo é a pessoa ter consciência, buscar trazer para o nível de consciência o que é que está impedindo ela de ir identificar em frente. Claramente essas barreiras, e existem várias, mas para hoje aqui, para o propósito da nossa conversa, eu vou falar de 3 em particular. E a primeira delas é justamente essa ausência do desenvolvimento pessoal. As pessoas não se desenvolvem, elas acabam reféns de uma rotina maquinal, automática, repetindo dia após dia aquilo que elas sempre fizeram, e por causa disso deixam de se desenvolver, de crescer, e se elas não se desenvolvem, a vida continua a mesma. Tem uma frase que resume bem toda a minha filosofia de trabalho e que ilustra bem esse ponto, que é a seguinte: o sucesso não é algo que você persegue, mas algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Olha, ou seja, adorei! Tá no Peraí, livro, de novo. O sucesso, uma vez eu já gravei já. O sucesso não é algo que você persegue, mas é algo que você atrai pela pessoa que você é. Perfeito. Amei. Pegou Perfeito. aí? Essa frase, ela foi reveladora para mim, assim, e transformadora, porque a partir do momento que você deixa de perseguir, correr atrás do sucesso, e você canaliza em si mesmo, nos seus esforços, para se tornar a melhor Franciele que você pode ser em todos os sentidos, o sucesso vai ser a consequência natural dessa sua decisão. E a falta desse desenvolvimento é a primeira e talvez a principal barreira. As pessoas não se desenvolvem. Deixa as pessoas estagnadas, né? Também gera essa coisa da estagnação. A pessoa mantém o mesmo padrão de pensamento, os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos e assim por diante. E assim por diante. E daí a pessoa... É fácil prever onde a pessoa vai estar daqui a 5 anos na ausência desse desenvolvimento. Se eu pegar você que está nos assistindo agora e eu analisar como tem sido a sua conduta nos últimos 12 meses, por exemplo, é fácil eu prever como você vai estar daqui a 12 meses. Então, a única forma de realmente, se você quiser melhorar a sua vida, se você quiser crescer na carreira, e não só a parte profissional, na parte pessoal também, é através do desenvolvimento pessoal, através desse seu processo de crescimento interno. E quais são os outros 2 que você queria comentar com a gente? O segundo também, que é fundamental, é você ter clareza de onde você quer chegar. Então, por exemplo, se eu perguntar para você que está nos assistindo também, como você quer que a sua vida esteja daqui a 2 anos? Em detalhes, você saberia me dar uma boa resposta sem parar antes para refletir mais profundamente sobre isso? Dificilmente, provavelmente eu te peguei de surpresa e você não teria uma resposta para me dar. E o que isso acaba denotando? Que
que as pessoas caminham sem foco e sem direcionamento. Então, caminhando sem rumo, sem saber para onde estão indo. Exatamente. Tem uma frase que diz, né, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E aí a pessoa se satisfaz, teoricamente, né, ou até uma ilusão de que está tudo bem, mas ela não sabe que tem outros caminhos, de repente, muito mais maravilhosos por serem explorados. Então, a dica 2 é essa, né? Saber aonde quer chegar. E para a pessoa lembrar bem dessa dica 2, eu vou usar uma metáfora que é como se fosse um alvo. É impossível você acertar um alvo que você não enxerga. Então, como é que você pode alcançar aquela vida que você deseja se você nem sabe como é essa vida? Se você vive no modo reativo, respondendo a demandas externas. Então, o segundo passo é você ser capaz de assumir o controle da sua vida e dar o direcionamento que você quer dar a ela. Legal. E a terceira? E a terceira também, sem essa nada acontece, é a eterna procrastinação. A pessoa, de repente, ela quer se desenvolver, ela quer definir como que é a vida que ela quer ter, mas ela não dá o primeiro passo. Ela fica naquele eterno amanhã eu começo a aprender inglês, amanhã eu começo a minha dieta, amanhã eu mudo de emprego, amanhã eu começo a meditar, a mudar meus hábitos, enfim. E nunca começa. E, infelizmente, esse primeiro passo muitas vezes vem através de uma imposição externa, uma doença grave, um divórcio, uma perda de um emprego, um negócio que vai à falência. Então, não espere um desastre acontecer na sua vida para você dar o primeiro passo. Aproveita essa nossa conversa aqui que você está nos assistindo e use isso de estímulo. Não, a partir de agora eu vou iniciar uma nova etapa na minha vida, vou passar a régua aqui e eu dou um exercício fácil. Pega agora, senta e escreve num papel. Como que você quer que seja essa visão da sua vida daqui a 2 anos que eu perguntei antes? Escreva, conta para mim em detalhes quanto você quer estar ganhando, aonde você quer estar morando, como que é a sua família, como que é a sua rotina, de que maneira você contribui para o mundo ao seu redor, que lugares você quer conhecer, que coisas você quer ter e assim por diante, que habilidades você quer adquirir e tenha clareza, escreva no papel, porque essa questão de você parar, pensar, passar pelo exercício psicomotor de escrever no papel faz toda a diferença. Então, fica essa dica para quem está nos assistindo. Puxa, Paula, e o tempo passou e o programa já está acabando, mas eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Acho que esse tema do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, ele é muito relevante e hoje a gente trouxe para começar, né, essas 3 barreiras invisíveis que nos impedem de alcançar nossos objetivos. Então, obrigada por vir aqui compartilhar com a gente. Também quero deixar aqui um destaque para o livro do Paulo. Ele está à venda na Amazon, né, a versão digital. E fala sobre esse tema, mas com outros 10, são 10 itens que ele trabalha aqui, quase que como um passo a passo aqui para a pessoa seguir e que ele implementou na vida dele e deu certo. Então, fica a dica para vocês, pessoal. E muito obrigado por estarem conosco. Toda sexta-feira a gente tem Chá de Carreira aqui para falar de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, trabalho, mercado de trabalho e futuro. Obrigada e até a próxima sexta-feira.